Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual a constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este passa sempre por nós e é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia vindo ele por ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Esse disse ao seu moço: diz-lhes: eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, ou seja, vocês têm nos tratado muito bem. Que há de se fazer por ti? Ou que eu posso fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. E chamando-a ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu-a a mulher e deu à luz um filho. No tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Aconteceu o milagre? Aconteceu. Bom, vamos lá, pessoal. Nós hoje vamos falar sobre Deus vai cumprir na tua vida o seu plano. Glória a Deus. Escute isso, é o tema da minha mensagem. Deus vai cumprir na tua vida o seu plano, o plano dele. Mas como saberei que Deus vai cumprir o seu plano na minha vida? Como saberei isso? Seria muito bom só esporadicamente o profeta dizer assim: eu estou aqui hoje como profeta. Seria muito bom o profeta dizer assim, esporadicamente: o Senhor vai cumprir o plano dele na sua vida. Só isso? E aí alguém dizer amém. Legal, né? O bispo disse que Deus vai cumprir o plano dele na minha vida. Mas não é só assim, ou só por isso Deus vai cumprir o plano na sua vida. Para Deus realizar o plano dele na nossa vida, em primeiro lugar, vamos pontuar isso: eu preciso estar no lugar onde Ele quer que eu esteja. E nós estamos falando, em primeiro lugar, o que? Honrar, obedecer. Acabamos de ler um texto que uma mulher sunamita, ela e o seu marido viviam bem, financeiramente falando, mas eles não tinham um filho. Então ela está observando que o profeta, toda vez que vinha a Sunem, ele tinha que pagar do seu próprio bolso os custos da viagem, comida,
hospedaria, a viagem. E ele fazia aquilo que era obra de Deus simplesmente por amor. Preste atenção aqui, pessoal, na palavra. Então o profeta Eliseu, ele saía lá de Judá e ia para Sunem numa viagem longa, gastando do seu bolso os seus próprios recursos, para ir levar a palavra de Deus, para ir ajudar pessoas, para ir orar por pessoas. Mas aquele casal começou a observar: peraí, o homem de Deus vem aqui com tanta vontade, orar pela gente, pregar a palavra para a gente. Nós poderíamos muito bem construir aqui em cima um quarto, e colocar aqui uma cama, uma mesa, uma cadeira. Nos tempos ainda não havia ar-condicionado, e nem geladeira, e nem energia, né? Mas se tivesse... Mas ele disse: vamos colocar aqui uma cama, uma mesa, uma cadeira, vamos deixar tudo prontinho aqui. Toda vez que o homem de Deus vir para a cidade, ele não vai ter que se preocupar com comida ou hospedaria. Vamos recebê-lo na nossa casa. E o marido ficou de acordo, e assim o fez. Chamou então o profeta e disse: olha, nós fizemos aqui um quarto, se sinta à vontade, como se estivesse na sua casa. Toda vez que você estiver aqui, você vai ter um lugar para ficar. O que essa mulher está fazendo, gente? Ela está pensando na obra de Deus, ajudando a obra de... Sim. Fazendo ela para o profeta, estaria ela fazendo para Deus, porque o profeta Eliseu ali era o representante de Deus. Eu não estou dizendo que ele era Deus, estou dizendo que ele era o representante ou enviado de Deus. E ela simplesmente pensou assim: nós temos condições, nós podemos fazer isso. Combinou com o marido, e o marido disse: tá certo, vamos fazer. O homem de Deus ficou muito feliz, porque toda vez que ia lá, tinha um lugar para ficar. O homem de Deus então se sentiu grato, chamou o Geazi e disse: pergunta para ela, o que eu posso fazer por ela? Eliseu tinha acesso ao rei, Eliseu tinha acesso ao comandante do exército, Eliseu tinha acesso a essas pessoas, ele era bem quisto na cidade. E disse: olha, se eu puder fazer alguma coisa por vocês, digam-me. E ela disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher que habito no meio do povo. Ela quis dizer o seguinte: não, meu senhor, está tudo bem por aqui, está tudo tranquilo por aqui, ninguém mexe com a gente está em paz, está tudo bem por aqui, eu sou uma pessoa do povo, está tudo bem. Aí o Geazi falou assim: mas ela não tem filho, e o marido já é velho. Então o Eliseu disse: mulher, daqui um ano você vai abraçar um filho. E ela disse: não, meu senhor, não mintas a tua serva. Disse ela: não mintas a tua serva, porque ela sabia que o marido era velho. Mas quem estava falando era o profeta, e falando pela boca de quem? Pela boca de Deus. Ela muito queria ter um filho. Para quem deixaria a sua riqueza quando morresse? Para quem deixaria tudo que tinha, suas terras, seus animais? Passou um ano, como diz aqui o versículo 17, a mulher concebeu e deu à luz um filho. Se cumpriu a palavra do homem de Deus? Então muito bem, eu já preguei essa palavra aqui numa outra ocasião, mas estou trazendo ela novamente, e vou passar aqui para outros textos. Inclusive nós vamos ler Mateus capítulo 10. Nós vamos falar sobre a questão de honrar a Deus. A bênção vem, o plano de Deus vai se cumprir, mas vai se estabelecer na nossa vida o plano dele quando eu aprender a honrar a quem?
quando eu aprender a honrar a Deus. Pergunto, o que esse casal fez? Honraram a quem? Honraram a Deus. O profeta não pediu para que eles fizessem um quarto. Olha pessoal, vocês aí têm condição de fazer aqui um quartinho para mim. Ele pediu? Não, ele não pediu. Mas o casal agiu simplesmente por vontade própria. E disse, vamos honrar, vamos fazer. Homem de Deus vem aqui, gasta o seu tempo, gasta a sua energia, gasta o seu dinheiro, vamos honrar. E aí o homem de Deus diz assim, você vai ter um filho. E havia uma impossibilidade humana. Mas quando o profeta liberou aquela palavra, o Senhor abriu a madre e fez com que ela ficasse grávida. E agora ela tem um filho. Então veja que quando Deus fala na boca do profeta, se o profeta falou pela boca de Deus, vai acontecer. Mas vai acontecer também por uma motivação de fé ou de honra. O que eu estou dizendo hoje nessa mensagem é que existem pessoas que elas sabem do óbvio, honrar, mas não honram. Acham que Deus é o seu empregado, acham que Deus é o seu garçom, acham que Deus é seu servo. Inverteu os lugares, é? Inverteu? Deus é teu servo? De maneira nenhuma. Mas para alguns parece que a coisa inverteu de lugar. Deus virou servo e eu virei Deus. Tá certo isso? É o que eu estou querendo explicar. Cristão certamente já ouviu falar do primeiro mandamento de Deus: honra ao Senhor teu Deus de todo o teu. Honre. Honrar é mais do que ter fé. Honrar é mais do que acreditar. Honrar significa se entregar totalmente. Aprenda isso. Hoje você veio aqui na igreja, ou você que está acompanhando aqui essa mensagem, o conteúdo dela, do texto de honrar a Deus, eu sei que Deus vai cumprir, mas vai cumprir por uma motivação maior. Muito se ouviu falar de que Deus fez uma promessa. Sim, Deus fez uma promessa. Tem até músicas disso. Jesus fez a promessa. Fez a promessa sim, mas só vai cumprir se houver da outra parte uma motivação. Estamos falando sobre princípios de honrar. Estamos falando sobre o princípio de ser fiel. Escute, como que Deus vai defender, ou honrar, ou abençoar, como você queira, alguém que não está nem aí para Ele? Como que Deus vai honrar, abençoar, dar vitória, cumprir a promessa na vida de um indivíduo que não está nem aí para Ele? Deus vai honrar? Não, Senhor. Não, mas Deus prometeu, mas não vai cumprir. Qual a motivação que Deus vai cumprir algo na vida de alguém que não está nem aí para Ele? Deus vai continuar te amando, sim, é verdade. Você que é pai, você que é mãe, por mais que o seu filho seja rebelde, desobediente, não faz aquilo, não segue os conselhos que você dá, você continua amando ele. Mas para você honrar ele ou a ela, você vai condicionar a mesma coisa, dizendo: meu filho, se você me ouvisse, se você me obedecesse, eu daria até o que eu não tenho, eu faria até o que eu não posso, mas você não me honra.
Se você não colocar limites aos seus filhos, você vai perdê-los. Se você não colocar limites na educação dos seus filhos, você vai perdê-los. Faz a vontade dele para você ver. Dá tudo o que ele quer para você ver. Faça tudo o que ele quer para você ver. Você vai perder ele. Aprenda a dizer não. Aprenda a educar. Não é bater. Aprenda a educar. Aprenda a dizer não. Coloque limites. Eu estou falando alguma besteira, pessoal? Coloque limites. O que é colocar limites? Meu filho, é o seguinte: eu já aconselhei você chegar na hora certa, não sei o que. Você já desobedeceu 2, 3, 4 vezes. E agora vou fazer o seguinte: se você me desobedeceu mais uma vez, você está impondo limites. Você está impondo limites. Aprenda a colocar limites, senão você vai perdê-los. Faça tudo o que ele quer, você vai perder ele. Quem está entendendo? Não sei por que eu estou falando isso, mas veja, eu sou filho de Deus, você é filho de... sim, estava falando sobre a questão do amor. Por mais que eu ou você pecamos contra Deus, fizemos tudo errado diante de quem? Mas Deus continua nos amando. Sim, o amor vai continuar, mas não quer dizer que Ele vai honrar. Pergunto: Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Significa que Deus não vai dar um jeitinho para colocar a pessoa no reino passando a mão sobre os seus pecados. Haverá perdão de pecados quando houver, me ajude, quando houver arrependimento. Vocês estão de parabéns. Jesus ama o pecador, mas haverá perdão quando primeiro houver. Está condicionado. Está condicionado. Não se arrependeu, o Senhor continua amando. Continua amando. Mas um dia, esse amor, se a pessoa não aproveita a oportunidade mesmo e não quer mudar, quer continuar naquela vida errada, um dia esse amor vai se transformar em injustiça. Vai chegar um dia que esse amor vai acabar e as pessoas não vão encontrar mais a oportunidade de se converter e dizer: agora eu quero. Mas agora você chegou tarde. Não, mas agora eu quero aceitar Jesus, agora eu quero me arrepender. Mas aí já morreu. Ou Jesus já voltou. O que é com essa câmera? Posso continuar? O que eu estava falando, gente? Sim. Morreu. Aí a pessoa que morreu diz: agora eu quero. Não dá mais. Você perdeu a chance. Eu te amei toda a sua vida. Eu te dei a oportunidade durante toda a sua vida. E você não aproveitou. Agora que você morreu, você quer? Nós encontramos essa explicação melhor lá no Mateus 25, né? Onde fala das 10 virgens. As 10 sabiam que o noivo viria, mas 5 delas não deram conta disso. Não se esforçaram para isso. Ficaram do lado de fora. O noivo veio, a porta se fechou. As que estavam preparadas entraram. As que não, fiquei aí. Abre aqui, Senhor. Abre não, já fechou, já. Acabou. É assim. Então vamos voltar à mensagem. O Senhor vai cumprir o seu plano na sua vida a partir do momento que eu aprender a o quê? A honrar. Aquele casal lá em Sunem honraram e receberam até aquilo que não pediram, um filho.
Primeiro o profeta disse: há alguma coisa que eu possa fazer? Eu sou amigo do rei, sou amigo do comandante. Não, eu sou uma mulher dentre o povo. Está tudo bem. Mas foi então identificada ali uma situação. Não tinha filhos. E se ela morresse, para quem iria deixar? O profeta disse: vai ter um filho. E teve mesmo. Porque eles honraram a quem? Vamos lá, pessoal, em Mateus capítulo 10, versículo 40. Vai lá no capítulo 10, versículo 40. Diz o seguinte: quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, ou enviado, ou servo, em verdade vos digo, que de nenhum modo algum perderá o seu galardão. Leio novamente: quem der de beber, ou seja, quem cuidar, ainda que seja um copo de água fria, a um desses enviados, servos, discípulos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Mas é preciso entender bem esse texto aqui. Galardão significa recompensa. Escute, preste atenção. Salvação é uma coisa, galardão é... Por favor, não vamos misturar as coisas. Salvação, entrar no reino, é uma coisa, galardão é outra. O que significa galardão? Galardão significa prêmio. Galardão significa recompensa. Tá? Então, o Senhor está dizendo que qualquer pessoa que cuidar de um discípulo, de um enviado, de um profeta, primeiro ele falou sobre ele próprio, dizendo: olha, quem recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Ele quis dizer também o seguinte: quem crê em mim, crê também em Deus Todo-Poderoso. Quem recebe também aquele a quem eu enviar, também recebe a mim. Quem der, ainda que seja um copo de água fria, é uma coisa tão comum, uma coisa tão simples, uma coisa tão, não é verdade? Comum. Deu um copo de água. Se preocupou com um daqueles que o Senhor enviou. O Senhor está dizendo assim: olha, de modo algum este perderá o seu galardão. Galardão significa o quê? Recompensa. Não está falando, não é salvação, pessoal. Friso isso aqui quantas vezes for necessário, porque tem tanta gente pregando a palavra, interpretando ela de uma forma errada. Tantos pregadores pregando errado. Não custa nada ler a Bíblia, estudar. Se não sabe, faça um curso. Faz um curso de teologia. Vai entender melhor a palavra. Inclusive entender melhor até para si, do que pregar aquilo que não é verdadeiro. Salvação é uma coisa e galardão é outra. Então veja, quantas pessoas receberam recompensa, galardão,
e vieram a perder a sua salvação. A Bíblia fala de 10 leprosos. Esses 10 leprosos alcançaram o galardão, mas só um voltou para quê? E esse que voltou para agradecer, permaneceu servindo. Esse foi salvo. Mas os outros que receberam a cura, ou a recompensa, o galardão, perderam a salvação. A salvação é maior. Eles vieram a perder. E quantos outros que a gente encontra na Bíblia, que foram abençoados, mas vieram a perder? Judas foi um deles. E tantos outros. Então, nessa palavra onde fala as recompensas, se você quer ser recompensado, aprenda a honrar. Se você quer ser abençoado, aprenda o quê? Aprenda a dar. Aprenda a honrar. Aprenda a ser fiel a Deus. Aprende isso, por favor. Mateus capítulo 26, vamos lá. Mateus Evangelho, capítulo 26, e versículo 6, nós vamos encontrar Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, versículo 6, capítulo 26, versículo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, e que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Veja, pessoal, vendo e indignando-se alguns dos discípulos, é brincadeira isso? Alguns dos discípulos se indignaram, mas isso aqui podemos entender, inveja, porque Jesus não pediu para que aquela mulher fizesse aquilo, mas ela voluntariamente veio, e aliás, sem ser convidada, porque Jesus foi convidado para ir a um jantar na casa de Simão. Ela não foi convidada, mas ela viu a porta aberta. Ela viu a porta aberta e entrou. E sem pedir licença, quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume preciosíssimo na cabeça de Jesus. Os discípulos, vendo que Jesus tinha se agradado daquilo, ficaram com inveja. E vamos dizer aqui para nós, pessoal, inveja é uma praga, é ou não é? Inveja é uma praga. Movidos pela inveja, foi mais fácil dizer assim: para que esse desperdício? Poderia vender-se, vamos lá, versículo 9. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres, disse eles. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que criticais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre vocês têm ou sabem onde encontrar, mas a mim nem sempre me tendes, ou seja, eu nem sempre estou aqui. Fisicamente Jesus estava falando, nem sempre eu estou aqui. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contada essa história, o que ela fez para a sua memória. Veja como essa mulher, ela foi abençoada. Quantos anos já se passaram e olha nós aqui hoje tocando nesse assunto. O que nós aprendemos, pessoal? Aquela mulher, ela vivia numa vida errada, mas ela cansou da vida errada. Ela vivia na prostituição, não quis ser mais escrava do pecado, e só tinha uma maneira dela ser
perdoada, transformada, liberta, indo até o encontro de Jesus, mesmo sem ser convidada para entrar naquela casa. Ela levava consigo um vaso de alabastro. Vaso de alabastro era um vaso de cerâmica. Aquilo custava 10 meses de trabalho. Ela quebrou aquele vaso. Ela derramou na cabeça de Jesus um perfume, sem Jesus pedir. As pessoas que estavam ali disse: que desperdício, desperdício porque era valioso. Jesus vai dizer: por que vocês estão criticando ela? Ora, pessoal, isso não acontece conosco também? Sim ou não? Alguém viu na sua Bíblia, alguém viu na sua carteira, alguém viu na sua bolsa um envelope de dízimo? Um envelope de um propósito de oferta? Alguém viu e alguém maldou. Já vai levar dinheiro para aquele bando de ladrões? Não foi assim que disseram? Alguém viu lá você anotando o número da conta da igreja para fazer uma oferta de amor, e alguém disse: já vai dar dinheiro para aqueles ladrões? É assim que se falam, criticam a nossa fé. Veja de quem vem a crítica, veja de quem vem a murmuração, veja de quem vem essas palavras. De quem é miserável, de quem é digamos assim, todos nós somos pecadores, mas olha de quem vem isso, de gente que não tem nada de quem? De Deus. Veja de quem vem essas palavras, de pessoas que não têm nem um pingo de temor ou de credibilidade espiritual para poder criticar. Critique quem tem credibilidade para isso, quem tem moral para isso. Mas veja de quem vem a crítica: de pessoas que não são convertidas. Pois é. Mas mesmo que, bispo, mas aqui está dizendo que foram os discípulos, mas Jesus está repreendendo eles e dizendo: vocês são um bando de invejosos, porque vocês é que gostariam de estar no lugar dela. E por isso digo, mulher, que o que você fez aqui hoje, aonde nesse mundo for pregado esse evangelho, vai ser lembrado do que você fez aqui, porque você derramou o seu perfume, antecipou-se ungindo o meu corpo para o sepultamento. E Jesus falava de que nos próximos dias ele seria crucificado e morto, e na época os judeus tinham o hábito de embalsamar o corpo do morto com lençóis perfumados. Não é verdade? Assim como hoje muitas pessoas colocam rosas, buquê de flores nos caixões do morto, e eles colocavam lençóis envolvendo o corpo, lençóis perfumados. E Jesus disse: ela simplesmente se antecipou em ungir o meu corpo, porque eu serei morto e sepultado, mas no terceiro dia ele iria levantar. Glória a Deus, pessoal. Agora veja uma mulher que foi abençoada, recebeu o perdão. Agora estamos falando de salvação, porque ela se converteu. Jesus perdoou os pecados dela. Então veja, o Senhor perdoando os pecados dela, o Senhor honrando a fé dela, dizendo: olha, o demônio que estava na sua vida não volta mais. Você não será mais escrava da prostituição, você não será escrava mais desse pecado, você é livre, você vai prosperar, você não vai mais ganhar vida dessa maneira. E essa é a proposta que Deus tem na vida das pessoas, de tirar o jugo que é o pecado, transformar a sua vida, dar salvação, dar o perdão dos seus pecados, e aqui nessa terra honrar você.
para que você vista, coma, desfrute, more no bom e do melhor. Porque o Senhor, sendo o dono do ouro e da prata, Ele jamais vai permitir com que os seus filhos vivam na miséria. Diga: toda miséria está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Eu digo mais uma vez: sendo Deus dono do ouro e da prata, e sendo nosso Senhor, vai concordar, permitir que a gente venha viver mendigando e se arrastando aos pés de alguém dizendo: por favor, me ajude? É assim, pessoal? Não! Deus vai honrar você, vai cumprir o plano dele na sua vida, mas aprenda você estar em lugar de honra. Aprenda você a honrar a Deus. Por fim, Provérbios capítulo 3, abre aí por favor, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, enquanto você procura, eu vou textualizando. Maria Madalena então quebrou o vaso de alabastro e apresentou-o, honrou ao Senhor naquela ocasião. Então, quando você honra a Deus, Deus desata os nós da prosperidade. Se você está preocupado não, triste, porque o cristão não tem que viver preocupado. Mas se está triste porque tem uma dívida, está triste porque está desempregado, procure você honrar a Deus, e Deus vai trazer para você muito mais do que você precisa. Fazendo menção lá daquela daquele casal lá de Sunem, que tinha prosperidade, mas lhe faltava o quê? Um filho. Então, porque eles honraram por livre e espontânea vontade, o Senhor deu para eles até aquilo que eles não pediram: o filho. Portanto, repito, se você está endividado, está triste porque não consegue pagar o aluguel, os compromissos estão vencendo, triste porque está desempregado, coloque-se você no lugar de honra, honre a Deus, e Deus não vai te dar só um emprego, e Deus não vai abrir apenas as condições de você quitar a dívida, vai fazer muito mais, pessoal, porque Ele é o dono do ouro mas você precisa honrar. Aprende isso, coloque isso em prática. Na verdade, quando eu disse aprende isso, na verdade você já aprendeu. Quem sabe alguns precisam executar, porque já aprenderam, só falta praticar. Então lá no Provérbios capítulo 3 e o versículo 9 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que coisa maravilhosa. Volte lá no versículo 5, por favor. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, hein? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te preocupes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Tem que reconhecer. E Ele fará o quê? Endireitará as tuas veredas, ou seja, Ele vai endireitar aquilo que está errado na sua vida. Glória a Deus. Não seja sábios a teus próprios olhos. O que representa esse conselho aqui? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Você quer que eu diga o que é isso aqui? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não tem aquela pessoa que diz assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não tem gente que fala assim? Eu sei o que eu estou fazendo. Essa pessoa que diz isso, que não aceitou o conselho, eu sei o que eu estou fazendo, o Senhor está dizendo assim, mais humildade, viu?
não seja sábio dos teus próprios olhos. Você não sabe o que você está fazendo. Aceite o conselho, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos, ou seja, você vai viver bem. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então eu concluo essa palavra, já termino aqui, dizendo que quando você honra a Deus, o Senhor então desata os nós da prosperidade, o Senhor abençoa você, o Senhor dá-te sabedoria, o Senhor cuida, e até o que você não pediu vai chegar, porque Deus sabe o que você necessita, e o que você necessita não é aquilo que você está pedindo. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, teme ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Quando ele diz, honra o Senhor com os teus bens, significa honra o Senhor com as tuas ofertas, com as primícias de toda a tua renda. A primícia é o seu santo dízimo da tua renda, ou seja, de toda a tua renda. Separe o teu santo dízimo, mesmo que você diga assim, ah bispo, mas eu tenho até vergonha, porque o meu dízimo é tão pouco. Não é teu, é de Deus, e Deus não quer saber se é muito ou se é pouco. Escute, na sua fidelidade do santo dízimo, Deus não quer saber se é muito, se o seu envelope está, ou se é um pequeno valor. Deus não quer saber disso, porque o que importa para Deus é a sua fidelidade. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Não pense você que diz, olha, eu vou ser o maior dizimista dessa obra, não sei o quê. Para que você quer ser isso? Para se amostrar, para buscar glória para si? O que você quer nisso? Mas queira você ser um servo fiel, obediente e temente, e o Senhor te abençoar por isso. Amém, pessoal? Não busque glória ou reconhecimento aqui na terra, busque agradar o Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Coloque isso em prática. Se você não fazia, faça. Não faça porque estou falando, faça porque você precisa fazer o que é correto, fazer o que é certo. Você é um filho de Deus, e Deus tem todo o prazer de honrar a um filho que diz, olha, por toda dificuldade, por toda tribulação, por todo o tempo terrível que estão passando lá na terra, mas esse meu filho, e mesmo em tempos difíceis, ele está me honrando, eu vou honrar ele também. Mesmo em tempo de pandemia, o povo está preocupado com isso, mas lá eu tenho um filho que me honra, eu também vou honrar ele. Deus vai te honrar, mas coloque-se você no lugar certo. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga eu. Glorifica Jesus de pé. Eu vou orar por você agora.